sejam bem-vindos. O tema hoje é lucro presumido, regime de competência. Muito bem, lucro presumido e regime de competência. Nós temos o regime de caixa e o regime de competência. O que significa o regime de competência? Significa que eu tenho a tributação de acordo com o meu faturamento, porque eu estou considerando que prestei serviço, emiti nota, vendi, emiti nota, né? Então, se aconteceu a efetiva prestação do serviço, eu emiti a nota na competência que o serviço foi prestado. Se eu vendi, eu emiti nota na competência em que a venda foi realizada. Então, eu estou partindo dessa premissa, correto? Então, no regime de competência, o que vai acontecer aqui? Eu vou olhar o que eu faturei no trimestre e é isso que vai entrar na minha base de cálculo. Então, eu tenho aqui regime de competência. No trimestre, 400 mil de serviço, 600 mil de vendas, rendimento de aplicação financeira 5 mil. Então, 400 mil de serviço, qual é a minha margem de presunção para serviço? 32% para imposto de renda. Então, 32% de 400 mil, 128 mil. E minhas vendas, 600 mil de vendas, eu tenho 8% de presunção para serviços. Então, 8% sobre 600 mil, 48 mil. Meu rendimento de aplicação financeira é considerado outras receitas, ele entra 100% na base de cálculo. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho serviços, vendas e aplicação financeira. Então, na minha base de cálculo estará a margem de presunção do serviço, mais a margem de presunção das vendas, mais 100% da receita financeira. Então, eu tenho uma base de cálculo de R$181 mil. Então, perceba que eu não calculo separado serviços e vendas. Eu calculo a margem separada, mas eu junto tudo numa base de cálculo só. E aí, 15% sobre a base de cálculo de R$181 mil, eu tenho aí 27.150. E o meu adicional? A legislação diz que o que ultrapassar R$60 mil sobre o excedente, 10%. Então, minha base de cálculo é R$181 mil. Quanto que eu tenho excedente de R$60 mil? R$121 mil. Então, a minha base de cálculo excedeu em R$121 mil. Vou calcular 10%, dá 12.100. Receita Federal, te devo 39.250. Vou trazer aqui, vou contabilizar. Quanto que eu devo? 39.250. Ótimo. Mas eu tive retenção na fonte de R$8 mil. Retenção em nota fiscal, retenção de aplicação financeira, retenção de juros sobre capital próprio, enfim. Tive retenção de R$8 mil. Então, eu faço o quê? A compensação. Eu baixo do meu passivo R$8 mil. Então, eu fiz uma provisão de 39.250. Receita Federal, eu te devo 39.250. Como que eu vou quitar esse débito? Eu vou compensar R$8 mil, eu vou baixar o passivo com R$8 mil de retenção na fonte, que está lá no ativo circulante, porque eu tenho o direito de usar esse crédito tributário. E a diferença de 31.250 eu vou pagar pelo caixa ou pelo banco. Então, eu devo 39. Como eu pago, eu quito esses 39? 8 com compensação e 31 através da guia de pagamento. Vamos para a CSLL. Mesma estrutura. Então, eu tenho, qual é a margem de presunção para serviços na CSLL? 32%. 32% de R$400 mil, R$128 mil. Vendas, R$600 mil. Qual é a margem de presunção para vendas na CSLL? 12%. 12% de R$600 mil, R$72 mil.
E qual é o rendimento de aplicação financeira? Entra 100% na base de cálculo, R$ 5.000. Então, minha base de cálculo é R$ 205.000. Muito bem. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho retenção na nota fiscal de R$ 5.000. Então, eu compenso esses R$ 5.000 e conto essa história aqui na contabilidade. Receita Federal, eu te devo 18, tá? Então, eu digo aqui que eu te devo 18. Como eu vou te pagar esses 18? 5 com retenção na fonte. Então, eu baixo o meu passivo, debito o passivo circulante, e credito a CSLL retida que está lá no ativo circulante. Por quê? Porque eu tenho direito de me compensar com o que foi retido na fonte. E aí, o que eu vou pagar? Vou pagar só a diferença de 13. Então, Receita Federal, te devo 18. Como vou quitar essas obrigações? 5 com compensação, 13 com a guia, através da guia de pagamento. Ok? Então, esse é o nosso regime de competência. Você percebe que a estrutura ela é a mesma. A questão é que na competência, eu vou considerar o que foi faturado no trimestre. Tá? Uma coisa importante, escolhi competência, tem que ficar na competência o ano inteiro. Escolhi caixa, tem que ficar no caixa o ano inteiro. Lá na SF, Escrituração Contábil Fiscal, eu informo se foi regime de caixa ou se foi regime de competência. Ok? Se você nos ouviu até aqui, obrigada pela sua audiência. Curta, comente e compartilhe. Ajude esse canal a crescer.